Primeiro livro de Samuel, o seu capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Davi vence os amalequitas. A partir do versículo 1, irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres, homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã e Abigail, que foram a esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, teu Deus. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Amém? Levante sua mão para cima, irmãos. Levante com fé que Deus trouxe uma palavra no meu coração, que o inimigo está tentando frustrar sonhos, planos e projetos. Aonde, Juan? Dentro da família, dentro de casa, com pessoas que amamos. Mas em nome de Jesus, hoje o inimigo vai cair por terra. Repita comigo sim: a minha família está nas mãos de Deus, e nela o inimigo não toca. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma mensagem bem conhecida, irmãos. Já preguei ela aqui na igreja, mas Deus me incomodava para estar falando sobre ela com os irmãos. Para os irmãos entenderem um pouco o contexto da mensagem, né? Davi, ele é ungido a rei, mas não cumpre o seu reinado imediatamente quando ele é ungido. Há um tempo, há um desenrolar da história, que Davi, por ter ser ungido a rei, e as mulheres cantar, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Isso causou uma inveja tão grande em Saul que ele começou a perseguir Davi. O problema da inveja, irmãos, quando ela é muito grande contra a nossa vida, porque Saul, ele era o rei, ele era escolhido por Deus, ele estava à frente do povo de Deus, mas desagradou ao Senhor.
Davi, um homem simples, ruivo, pequeno, como a Bíblia fala, despertou uma inveja, um ciúmes tão grande em Saul, ao ponto de Saul querer matá-lo. Quando alguém quer o nosso mal, às vezes a gente não tem nada para oferecer. Às vezes a gente tem pouco, a gente é simples, é humilde. A outra pessoa talvez ela tenha até mais que nós. Mas se ela deseja ter o que a gente tem, chegar onde a gente chega, ganhar o que a gente ganha, por mais que ela tenha melhor que a gente, ela ainda vai estar interessada em ter o que a gente tem. O mal é assim, irmãos. Às vezes a gente é simples, pequeno, humilde, mas a gente tem um brilho dentro de nós, o Espírito Santo que ilumina a nossa vida, que o inimigo fica maluco e quer tentar nos destruir. E vem de quem? Talvez vem de alguém que é maior, mais poderoso que nós, mas quer tentar destruir. Davi, em meio a essa luta que ele vem enfrentando, ele falou: não posso ficar mais aqui, eu tenho que fugir. E Davi vai lutando e ganhando, lutando e ganhando, lutando e ganhando. Percebe que toda vez que a gente está longe de Deus, a gente vai ganhando as coisas, ganhando. E muitas dessas coisas não é a vontade de Deus para a nossa vida. Teoricamente, essas vitórias que a gente vai tendo no decorrer, estando longe de Deus, está nos afastando mais ainda dele. Igual o pastor Ronaldo costuma falar, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que o inimigo, ele sabe que ele coloca nas nossas mãos pra gente ir ganhando e achar que tá ganhando. Eu tô ganhando, eu tô lutando com a minha força, com a minha vontade, do meu jeito, eu vou chegar, vou conseguir. Davi, o maior salmista da Bíblia. Eu procurei do Salmo 1 ao 150. Não teve um salmo que Davi escreveu enquanto estava em Ziclag. Esquece totalmente de Deus, das vontades, do propósito. Por quê? Porque está ganhando, está bem. E nem sempre ganhar as coisas longe de Deus, irmãos, na verdade é perda. A gente está perdendo e não está percebendo. E aos nossos olhos a gente acha que está ganhando. Ele não escreve nenhum salmo em Ziclag. Esquece totalmente de Deus. Só que nós servimos um Deus que é especialista em nos trazer de volta para a geografia da promessa. Por mais que as nossas vitórias longe dele estão nos distanciando, Deus olhou para mim e olhou para você e falou: eu te escolhi, eu te separei, você é meu, é escolhido. Por mais que você esteja ganhando, aos seus olhos sim, mas aos meus não. Eu preciso te trazer de volta para a geografia da promessa. Pô, mas como que Deus vai fazer isso? Acontece que agora os filisteus, aonde Davi está abrigado, vai começar uma luta contra os israelitas, que é o povo de Davi. Davi vai ficar de fora da guerra? Não. Muita gente podia pensar: Davi vai lutar contra o seu próprio povo? Davi fala: não, se eu tô aqui, tô bem, tô ganhando, eu também vou para essa guerra. E o rei dos filisteus estava feliz, porque enquanto Davi estava na terra dele, a terra estava prosperando, estava dando certo, as coisas estavam acontecendo. Ele falou: então pode ir para a guerra então. Já que você quer ir, vai. Luta essa batalha contra o seu próprio povo. Davi pega os seus homens, deixa a cidade de Ziclag para ir para a guerra. Chegando lá, irmãos, os guerreiros filisteus falaram assim: não, aqui Davi não luta. Falaram para o rei: com nós ele não luta não. Por quê? Porque eles entenderam o que Davi tinha esquecido. Davi se esqueceu que ele era escolhido, separado, ungido por Deus. E os filisteus notaram isso e perceberam: ele é separado, ele é diferente, ele é escolhido. Vai que no calor da batalha, no momento da guerra, onde a luta estiver sendo travada,
esse sangue dele começa a ferver de novo. E em vez de lutar com a gente, ele luta contra a gente. Se Davi for, a gente não vai. Pode escolher, rei. Você quer que Davi vai? Ou você quer que a gente vai? O rei começa a pensar. Chega em Davi e fala: Davi, você não vai poder lutar essa batalha não. Pode voltar para Ziclag, porque essa guerra a gente que vai guerrear. Eles entenderam que Davi tinha esquecido, que muitas vezes a gente esquece. Que a gente é separado, irmãos. É escolhido, tem projeto de Deus na nossa vida. E a gente está entrando em guerra que não é para entrar. Em batalha que não é para batalhar. O que acontece, Juan? Qual que é a consequência? Davi volta. Só que quando ele volta, a cidade que ele deixou está sendo queimada pelos amalequitas. Juan, o que você quer dizer com isso? Primeira coisa, irmãos. A partir do momento que eu e você entrar em guerras que não são nossas, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, as pessoas que amamos vão estar desprotegidas. A gente está muito preocupado em lutar lutas que não são nossas, que Deus não deu para a gente lutar. Deus mandou a gente esperar que a promessa vai se cumprir, só que a gente quer dar um jeitinho. Vou entrar nessa batalha, vou entrar nessa guerra, vou entrar nessa luta, vou fazer isso do meu jeito, vou fazer isso porque eu estou vencendo, estou ganhando, estou prosperando. O que acontece? A família é sequestrada e levada cativa. Porque toda vez, irmão, que a gente começa a batalhar batalhas que não são nossas, a nossa família está na linha de frente. E agora, Juan, Davi está preparado, longe de Deus, para suportar, ver a sua família aprisionada e cativa. Davi estava longe de Deus. Só que então, eles chegam, vê tudo destruído, a família sendo levada cativa, começa a chorar. E a Bíblia nos fala que eles choraram tanto que até secou as suas lágrimas. Não tinha mais lágrima. No momento de desespero, irmão, no momento que a gente reconhece que fez alguma coisa errada, que tomou uma decisão precipitada, pode chorar. Pode se derramar aos pés do Senhor. Se tem uma coisa que vai ajudar você a passar por esse momento difícil, é chorar a Deus. Quanto tempo que a gente não derrama uma lágrima na casa do Senhor? Quanto tempo a gente não se comove e chora? Aqueles homens começaram a chorar. As lágrimas acabaram dos olhos, inclusive Davi estava chorando. Só que eles param de chorar. Então a gente precisa entender que a gente pode chorar aos pés do Senhor. Só que ficar chorando na igreja, só na igreja, não vai resolver o problema. Eu posso chorar, me derramar, mas eu preciso levantar e agir. Chorar alivia, ajuda, fortalece, mas não resolve o meu problema. Quer chorar? Chora. Mas depois que chorar, levanta e vai para a batalha. Porque Deus te separou, te escolheu, e a sua família e a sua casa precisa de você. Eles choram. E depois que eles choram, eles se levantam. E o que eles fazem depois? Outro erro, irmãos. Começam a culpar Davi pelo problema. Não que Davi não tenha culpa. Os próprios homens de Davi olham para Davi. Davi, é culpa sua. Você mandou a gente ir lá. Os nossos filhos, as crianças, os idosos estão todos sequestrados, Davi. A culpa é sua. No momento de dor, irmão, da nossa vida, depois que a gente chorar e decidir se levantar, segunda coisa, evite procurar culpados pelo seu problema. É culpa dela, é culpa dele,
é por causa dela, é por causa dele. Muitos dos nossos problemas e dificuldades não é nem o diabo que colocou na nossa vida. É fruto das nossas próprias escolhas e decisões. Tem desertos, batalhas, problemas da nossa vida que a gente passa, por quê? Porque a gente escolheu passar. A atitude que a gente tomou colocou eu nesse problema. É o fim da minha história? Não. Mas também não é para mim ficar apontando o culpado. Eu tô assim por causa dele, eu tô assim por causa dela. Bate no peito e fala, eu errei. O culpado sou eu. Mas eu vou me levantar, porque Deus vai me dar força. Aleluia. Glória a Deus. Davi, então, se levanta, chama Abiatar e fala, Abiatar, faz o seguinte, traz o éfode. O éfode, irmãos, era a manta sacerdotal que eles colocavam para poder entrar na presença de Deus. Olha só como que Deus trabalha. Quando Davi perde tudo, aí Deus fala, agora você lembrou que eu estou aqui, né? Agora você lembrou que você tem um Deus que você pode procurar no seu momento difícil. Agora você lembrou que você não luta com as suas próprias forças. Agora você lembrou que você tem um pai, um amigo. A gente esqueceu, irmãos, do poder que tem uma oração. A oração tornou-se tão comum na nossa vida, como fosse uma rotina. Acordo de manhã, oro de manhã. De tarde eu oro, à noite eu oro. Uma rotina. Oração não é reza, irmãos, para ficar rezando. Oração é para falar com Deus. A gente serve um Deus diferenciado. Um Deus que move as mãos. A oração, ela destrói os planos do inimigo. A oração faz a gente vencer batalhas. Coloca para mim Tiago 5. Tiago 5, 17. 16. Tiago 5, 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Mais um, por favor, 17. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Sabe qual que é a maior desculpa que a gente dá numa oração? Eu não sou digno de orar, não sou capaz. Elias orava, Abraão orou, Jó orou. Quem sou eu perto deles? Aí Tiago fala, Elias, uma pessoa frágil como nós. Humano como eu e você, mas que reconheceu e entendeu o poder da oração na vida de um cristão. Irmão, a gente precisa entender o que a oração faz. Davi estava todo esquecido, totalmente longe de Deus, mas ele lembrou, eu preciso orar. Que se eu orar, Deus vai mover. Se eu orar, eu vou salvar minha família. Se eu orar, as coisas vão entrar no rumo de novo. Se eu orar, Deus vai tomar o controle da situação. E ele ora. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, Senhor, devo ir atrás dele? Vou perseguir eles? Preciso ir lá buscar minha família? Davi entendeu que a partir desse momento eu não dou mais um passo da minha vida sem saber a vontade de Deus para mim. Eu não tomo mais uma decisão sequer na minha vida se Deus não falar. E Deus fala, irmão. Se você orar, Deus vai falar. Se você orar, Deus vai falar. Aleluia. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite. Fala comigo. Ora para mim. Para quê? Para tomar decisões. Sabe o que o Senhor fala para ele? Davi, pode ir. Pode ir que eu sou com você. Certamente o acharás e os libertará. Aleluia. Deus responde imediatamente a oração de Davi. Juan, mas Davi não estava longe. Davi não estava distante. Davi não era um homem fraco, pecador. Era, irmãos.
mas orou. Mas reconheceu que sem Deus ele não é nada. Reconheceu que cada passo que ele tem que dar na vida, ele precisa de Deus direcionando ele. Só que o que é mais interessante, irmãos? Deus não dá a direção para ele. Deus fala, certamente acharás